você nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Os sonhos e seus significados sempre fascinaram os homens. Do grego, com seu deus dos sonhos, Morfeu, até a psicologia moderna de Freud e Jung, o homem sempre buscou descobrir e entender o que essa viagem significa. Há quem acredita que possa interpretar os sonhos por seus símbolos. Existe até um dicionário para ajudar na interpretação. Por exemplo, sonhar com cobra significa traição. Algumas pessoas acreditam que previram acidentes e morte de parentes em seus sonhos. Reflexo do subconsciente ou previsão do futuro? Mas e você? No que acredita? Olá, sejam bem-vindos a mais um Mistérios. E no programa de hoje nós vamos debater sobre sonhos premonitórios. E eu conto para este debate com a dupla Márcia Cobeiro, parapsicóloga e diretora do Instituto Padre Quevedo de Parapsicologia, e Norberto Gavioli, tecnólogo e pesquisador espírita. Então, Márcia, vamos começar com você hoje. Os sonhos realmente podem prever o futuro? Antes de falar se podem ou não podem, vamos fazer uma diferenciação entre o termo premonição, que é usado dentro do espiritismo, mais no sentido de um aviso, um alerta, e aquele que é prudente vai ouvir isto e tomar medidas para que, se possível, evitar aquela situação. E na ciência parapsicológica não se usa o termo premonitório, premonição. Usa precognição, conhecimento direto de um fato do futuro. Agora, se são faculdades, as faculdades parapsicológicas são faculdades humanas, são inerentes, próprias dos seres humanos, todos os seres humanos têm. As faculdades parapsicológicas geralmente ficam arquivadas no inconsciente, e esse inconsciente pode manifestar-se a qualquer momento. Por excelência, qualquer estudante de primeiro ano de psicologia sabe que o sonho é, por assim dizer, a maneira com que mais facilmente o inconsciente se manifesta. Por isso, muito das nossas pré-cognições, muito daquilo que nós conhecemos espiritualmente do passado, do presente e do futuro de toda a humanidade, para manifestar-se a linguagem mais fácil, o meio mais fácil vai ser o sonho, que nós chamamos de sonhos pré-cognitivos. Então é possível que esses sonhos aconteçam. Se são sonhos pré-cognitivos ou não, se vão acontecer ou não, nós temos que esperar o tempo passar,
porque eu sonho todas as noites, durante todos os dias da minha vida, em média de 5 vezes. O próprio Norberto tem dito aqui várias vezes sobre o REM, Rapid Eye Movement, que é quando os olhos se movimentam rapidamente, é naquele instante ali que a pessoa está sonhando. Então, isso ocorre de 3 a 5 vezes em média por noite, e nós não nos lembramos da imensa maioria. Agora eu sonho com aquilo que eu tenho medo, com aquilo que eu fantasio, com aquilo que eu vi na televisão, com o que eu imaginei, com o que de fato aconteceu, coisas que eu vi na televisão. Um exemplo bem concreto. Eu vejo um noticiário de um acidente de moto na televisão e aquilo me impressiona. À noite eu sonho e na imagem do acidentado está, por exemplo, meu filho. Será que isso realmente foi um sonho pré-cognitivo? Vou ter que esperar o tempo passar. Se acontecer, foi um sonho pré-cognitivo. Se não acontecer, foi só um medo, uma impressão, algo que eu vi e que impressionou. Porque o sonho é uma mistura de sensações reais com sensações irreais. Norberto, e na sua opinião, os sonhos podem prever o futuro? Podem e prevêem. Eu vou contar um caso pequenininho aqui, né? O meu pai, ele sempre foi uma pessoa isolada, isolacionista. E, certa feita, ele convidou todos os parentes para comemorar o aniversário de casamento dele. E foi uma coisa inusitada. E essa reunião foi um grande churrasco, tinha umas 50, 60 pessoas da família, os mais próximos, e, por incrível que pareça, na semana seguinte ele morreu. Então ele recebeu um autoaviso, fez aquele congraçamento para anunciar a sua despedida. Não que naquele dia ele falou, olha, estou indo morrer, viu pessoal, tchau, foi um prazer estar com vocês. Mas a relação dele para com os presentes foi uma coisa assim totalmente inusual. Ele conversou com todos, abraçou todos, se relacionou muito bem com todos. Na semana seguinte, desencarnou. Então isso é uma premonição, é o que nós consideramos uma premonição. Uhum. Seria uma espécie de mediunidade também? Sim. Dentro da mediunidade, né, o sonho seria o que nós chamamos de animismo. Por quê? Porque aí é o próprio espírito do indivíduo que está se relacionando durante o sonho com aqueles afins. Então o indivíduo se desliga das atividades normais, o corpinho está tranquilo, não tem nenhum problema, e ele fica com as atividades automáticas para a manutenção da própria vida, enquanto ele está dormindo. O resto da sua energia é canalizada para o relacionamento. Então, durante o sonho, ele se relaciona com os seus afins. Vai passear, vai encontrar amigos, afetos, desafetos. Só que nessa relação, esses eventos, não quer dizer que eles vão ocorrer na semana seguinte. Isso pode ocorrer dentro de um prazo indeterminado. Márcia, eu vi que você estava balançando a cabeça ali como se não concordasse. Não, eu não posso concordar, porque desde que nós começamos, né, a dialogar, a conversar aqui sobre diversas maneiras de interpretar o mesmo fenômeno, né, a gente tem visto a interpretação religiosa, a interpretação filosófica, a interpretação científica, que eu tenho insistido na unidade corpo-alma. O ser humano é uma unidade psicossomática. Vamos comparar, Norberto, o ser humano a um apagador, daqueles de escola do nosso tempo. Isso. Então, se eu tenho um pedaço de madeira e aqui eu tenho um feltro colado, isto é um apagador. Eu olho de um lado, ele é madeira, eu olho o outro lado, ele é o feltro. Dois aspectos diferentes de um mesmo fenômeno, único fenômeno chamado apagador.
Se eu ando ali pelo jardim, pelo canteiro, em algum lugar, e acho um sarrafinho de madeira, um pedacinho de madeira, e pergunto para todo mundo, o que é isso? O que a pessoa me responde? Madeira. E se eu acho lá num canto jogado um pedaço de pano e mostro para alguém e pergunto, o que é isso? A pessoa me responde, pano. Então, pano e madeira separados não são apagador. Juntos, dois aspectos diferentes, um único ser, o apagador. O ser humano é como um apagador. Eu olho daqui, ele é espiritual. Eu olho daqui, ele é material. Mas é uma unidade que não se separa nunca. E muito menos durante o dormir, muito menos durante o sonho. Então, nós temos a faculdade de conhecimento espiritual, que se chama telepatia. Se eu não conheço a telepatia, eu posso fantasiosamente achar que durante o sonho fui eu que saí daqui e fui viajar, fui visitar, fui manter contatos. Mas é muito mais simples e muito mais fácil entender que para a alma humana, para a espiritualidade que todo ser humano tem, não existe distância. Então, eu estou aqui e para conhecer espiritualmente o que está acontecendo agora, por exemplo, lá no Japão, eu não preciso sair daqui, porque para a espiritualidade não existe distância, não existe tempo e não existe obstáculos. Isso. Somando tudo isso que você falou, há a possibilidade dessa percepção. Sim. Que é o que nós chamamos de prever o futuro, ou prever alguns eventos. E você tem uma outra designação. O que nós estamos discutindo é, o fenômeno existe? Existe. Então, durante o sonho... Existe a telepatia, isso, essa telepatia pode manifestar-se num sonho. Isso, essa telepatia, ela manifesta-se no sonho e manifesta-se no estado de vigília. O processo de comunicação é o mesmo. Tá? Nós, como seres pensantes, emitimos pensamentos. Eu não preciso sair daqui para pegar um pensamento externo. Eu pego, é só sintonizar. Então, durante o sono, nós nos desligamos das atividades do dia a dia, estou ali tranquilinho, e me ligo mentalmente, sintonizo aquilo que eu estou a fim de sintonizar. Então, eu viajo, esse viajo não quer dizer que o meu espírito saiu daqui e meu corpo ficou inerte. Não. A unidade existe, espírito, perispírito e corpo físico. Os três estão aqui bonitinhos. O que eu capto? Ondas, pensamentos, emissões, emanações de outros centros radiantes, porque tudo está radiando. Se você passar em frente a uma porta, a sua imagem ficou detetada na porta, no batente da porta. Ah, mas como? Se você dentro da porta coloca uma câmerazinha de televisão, você passou ali, a câmera te pegou. Então a tua imagem impregnou a câmera, da mesma forma que impregnou o batente da porta. Se você tiver mecanismos para ler o batente da porta, você verá todas as pessoas que passaram pela porta. Precisa ter mecanismo para ler. Norberto. Então, alguns indivíduos têm essa capacidade de ler as informações que vêm. Sempre vêm. Aproveitando esse seu gancho, eu queria saber que mecanismos são esses, e dá para a gente desenvolver de acordo com o Espiritismo, mas eu peço para você responder daqui a pouco. A gente vai para um breve intervalo e já volta.